Fala galera, beleza? Aqui é o Marcos, esse é o meu canal. Já deixa o like no vídeo e faça a sua inscrição, vai ajudar demais no crescimento do canal. Então bora lá galera, estamos aí presenciando aí a primeira Copa do Mundo, né, de futebol de clubes, né? E cara, me peguei esses dias pensando, né, até foi tema de pauta, né, em alguns programas esportivos, e vira e mexe tem, né, essa discussão de se os clubes europeus, eles não dão atenção para o Mundial de Clubes. Vamos dizer assim, eles não ligam, né? Cara, o que eu penso disso? É assim, o brasileiro, ele dá muita atenção para o Mundial de Clubes, né? Ultimamente, inclusive, tem chegado muitos brasileiros nos mundiais, né? O futebol brasileiro, ele teve muito investimento, né? Consequentemente, o futebol evoluiu, né? Você vê aí, cara, clubes que você não imaginava ganhando uma Libertadores, né? Até pelos últimos anos do clube, né? Que esses clubes vinham vivendo, né? Mas você pega aí o Botafogo, né? Ganhou Libertadores, né? Teve essa oportunidade de ir pro Mundial, né? Mas isso, o Mundial é aquele do final de ano, né? O próprio Fluminense também ganhou, né? Teve aí, às vezes, do Flamengo, Palmeiras, né? E tudo mais, né? Então, assim, e os clubes argentinos, né? Que dominavam meio que a Libertadores até algumas décadas atrás, né? Hoje em dia isso já não existe mais, né? Por mais que andaram levando um título ou outro também ultimamente. Mas, enfim, teve até aquela final, né? De Boca e River, que foi no... Como que chama? No estádio do Real Madrid, né? No Santiago Bernabéu. Mas enfim, cara, então assim, os clubes brasileiros, eles dão muita atenção para o Mundial de Clubes, né? Pra gente, cara, é o máximo, né? Que a gente consegue chegar no esporte, no futebol, né? Com os nossos clubes, né? E, cara, a gente dá a vida, né? Eu falei de investimento nos clubes do Brasil, tá? Mas assim, o clube do Brasil, ele meio que tá lá, os times, o futebol brasileiro, em geral, ele tá largado às traças, né? Na verdade, né? Ele falta mais profissionalização, tudo mais, mas isso é tema para outra conversa, né? Eu quis dizer que assim, teve mais investimento, óbvio, no futebol brasileiro, né? Você vê que os times evoluíram, tudo mais e por aí vai. Mas enfim, para os clubes brasileiros, então, chegar no Mundial, cara, é o ápice, né? E ganhar esse Mundial, né? O último que levou um título mundial, né, o time brasileiro, foi o Corinthians, né, em 2012, certo? E de lá para cá, nenhum clube brasileiro mais conseguiu levar, né, o troféu do Mundial de Clubes, né? E então surgiu a Copa do Mundo de Clubes, né, que vai supostamente acontecer a cada 4 anos, sempre um ano antes, né, antecedendo o ano da Copa do Mundo de seleções, né? Mas a discussão é a seguinte, cara, os clubes europeus, eles dão a devida atenção pro Mundial de Clubes, né? Como eu falei, né? Isso é tema para muita discussão, para muito debate, tudo mais. Como eu vejo, eu acho que eles não dão atenção como, por exemplo, eles dão para a Champions League. Champions League para eles, pelo menos na minha visão e na visão de muitos também que eu acompanho, cara, é o máximo que eles podem chegar, né? Ok, o Mundial de Clubes, lá no final do ano, ele reúne os maiores campeões, né, dos continentes e daquele ano, né? E mais o convidado que é o do país sede, né? O time do país sede. Deve ter os critérios, né, de cada país, enfim, né? Para esse convidado, né, participar, mas enfim, daí vai lá, né, campeão do mundo, né, e tal. Então, se ele é campeão do mundo, né, ele quer dizer que ele superou, né, obviamente, um time, né, da Champions League, de outros torneios, né, de outros continentes, enfim, né. E, né, óbvio, da Champions League geralmente são os times mais fortes, que são os clubes europeus, né. Mas isso pra gente, pros clubes europeus, não, cara. A visão que a gente tem, que eu tenho pelo menos, é que para eles Champions League é o máximo. Ok, vamos lá no final do ano disputar o torneio, cumprir essa tabela, tudo mais, né? Inclusive, quando eles vão disputar o torneio de final de ano, nós, né, aqui na América, o futebol da América do Sul tá no fim de temporada e eles estão no meio, né? Que a temporada deles é diferente. Que é uma reclamação que muitos tiveram agora, os clubes europeus
manifestaram agora que eles estariam de férias, né? Então eles estavam em fim de temporada e os brasileiros no meio de temporada, né? Mas enfim, assim como acontece, por exemplo, na Copa do Mundo, né? Mas enfim. Mas essa é a visão que pelo menos eu tenho, tá? Os clubes europeus realmente eles dão muito mais atenção à Champions League. Ok, eles vão lá, disputam no final do ano e perdem para um time brasileiro. Ou sei lá, um time argentino, né? Ou de outro continente, né? Por aí vai. Mas para eles não é o fim do mundo, né? E pro clube brasileiro, cara, a gente ganha às vezes você vai lá e ganha uma Libertadores e vai disputar o Mundial de Clubes. Cara, é zoação pra caramba, né? Acho que até faz parte isso, óbvio, do nosso futebol, né? A brincadeira, tudo mais, né? E, cara, é o fim do mundo, vamos dizer assim, né? Pô, você não ganhou o Mundial, né, e tal, mesmo tendo jogado com o europeu, né? As potências lá e tal, né? Mas você ganhou uma Libertadores, que pra eles é o que equivalente à Champions League, né? Mas, certamente, pra eles, acho que eles dão muito mais atenção, é muito mais, assim... vamos dizer assim, para eles tem muito mais credibilidade ganhar uma Champions League, né, do que ganhar um Mundial de Clubes, tanto seja no final do ano, quanto, aparentemente, essa Copa do Mundo de Clubes. É óbvio, né, ninguém quer perder, né, cara, você tá ali no jogo, né, você vê agora a gente tá em vias aí nas quartas de finais do Mundial de Clubes, né, ninguém quer perder, né, ninguém quer chegar lá um clube europeu vai jogar com um brasileiro, vice-versa, o cara vai dar, assim... Vai jogar, né? Vai ter profissionalismo, né? Vai se dedicar ali no jogo, tudo mais, né? Mas na minha visão, acho que para o europeu ainda faltam algo a mais que eles entregam realmente na Champions League, que não tem já no Mundial de Clubes, né? A gente tá vendo aí, né? Os clubes brasileiros aí no meio do Mundial de Clubes, cara, avançando nas chaves aí cada vez mais, né? Se classificando, né? Fluminense, né, acaba de ir para a semifinal, né, o Palmeiras perdeu ontem, né, então saiu nas quartas, tudo mais, mas você vê os clubes brasileiros avançando e você vê os europeus jogando cada vez com mais dedicação, né, e quando eu tava ali na fase de grupos ali, né, não que eles não estavam jogando com força total, tudo mais, né, mas cara, pelo menos nos jogos que eu assisti, alguns jogos você via que parece que não tem a mesma energia de um jogo de Champions League, né? Acho que óbvio também até pelos adversários, né? Mas assim, ninguém quer perder, né, cara? O jogo é jogado, né? E esse Mundial de Clubes, inclusive, ele tem muito investimento, né? Os clubes recebem muita grana cada vez que avançam e o campeão, então, vai ganhar uma bolada, né? Porque tem um fundo de investimento saudita lá que injetou uma grana ferrenha, né? Em parceria ali com a FIFA, né? Para esse Mundial. Certamente... Cara, olhando assim, com o olhar de quem ama futebol, assim, de quem é apaixonado por futebol, é um baita de um torneio, né? Cara, é um torneio que provavelmente tudo indica que vai vingar, né? Provavelmente eles vão ajustar umas coisas ou outras, né? Tem aquela questão de... Vai ser igual a Copa do Mundo de seleções, né? Cada ano vai ser... vai ter um país sede, né? Tudo mais, né? Eu acho que dessa vez foi nos Estados Unidos, né? Que não é a terra do futebol definitivamente, né? Do soccer, né? É a terra do futebol americano, né? Não do nosso futebol, né? Mas é um país que sabe muito bem fazer eventos, né? O Mundial de Clubes, assim, se for ver em termos, assim, de evento, assim, não teve nada demais, né? Tá lá os estádios, sede e tudo mais, né? Inclusive teve várias reclamações de gramado, né? Provavelmente a Copa do Mundo do ano que vem, que daí já envolve seleções, né? Já o maior campeonato de futebol que existe, né? O maior torneio que existe, né? Então, certamente eles vão fazer muito bem isso, né? Na Copa do Mundo de 2026, né, que ela vai ser mais nos Estados Unidos, né, vai ter a participação do México e Canadá, mas depois nivela e os jogos ali são todos nos Estados Unidos. Mas eu falando da Copa do Mundo de clubes, certamente eles vão ajustar, né, tem aí um rumor de a próxima, já tem uns países que estão pleiteando, né, querer sediar a próxima Copa do Mundo de Clubes, né, que vai ser em 2019, né? Desculpa, 2029, né? Perdido aqui. Então o Brasil, né, já parece que já está se manifestando essa vontade também, né? Mas assim, certamente vai ter. Eles vão ajustar muitas coisas, né? Tipo, teve
alguns times que entraram, a gente, né, você vê que a mídia nem comentou e não comentou também, né, sobre, né, você vê como que o time do Messi foi parar no Mundial de Clubes agora, na Copa do Mundo de Clubes, na verdade, né, criaram lá uma classificação lá, fajuta lá pro Inter Miami entrar lá, né, e nem foi o campeão do país lá e tal, né, e, né, certamente é para ter a participação do Messi e tal, né, e, cara, então, assim, tem o rumor também de ter mais clubes também na próxima Copa do Mundo de Clubes também, né, cara, falando com o olhar também de quem, não só por um apaixonado por futebol, né, mas por quem trabalha no varejo esportivo também, movimenta muito a economia também, assim, Copa do Mundo movimenta muito mais, tá? Mas querendo ou não, assim, desperta mais interesse, né, do público, dos fãs, né, em torno dos artigos de futebol, né, principalmente camisas, né, de clubes, né. Mas assim, cara, é um baita de um torneio, né. Até esses dias, eu posso estar falando besteira aqui, eu não achei aqui o dia exato aqui, mas quem diria que a gente ia ver Real Madrid jogando 10 horas da noite, né? Tipo, é o que o Gianni Infantino proporcionou pra gente, né? O presidente da FIFA, né? Quem diria que a gente ia ver jogos assim que... Cara, a gente... Al Ahly e Inter Miami, tudo bem, eles podem se encontrar num Mundial de Clubes, né? Aquele do final de ano. Palmeiras e Porto, né? Quem ia imaginar que a gente ia assistir um jogo desse, né? Botafogo e Seattle Sounders, né? Botafogo com um time americano, né? É tipo assim, são jogos que raramente, dificilmente a gente vai ver um cruzamento desses jogos no Mundial de Clubes, né? Então a Copa do Mundo de Clubes proporcionou pra gente, né? Flamengo e Esperance, né? Esqueci até o país que esse clube é. Boca Juniors e Benfica, Fluminense e Borussia, sabe? São jogos assim que quem diria que a gente assistia assim, em horários assim que geralmente o europeu não joga, né? O futebol sul-americano tá acostumado já a jogar à noite, né? Pra gente aqui, né? Jogos de manhã, no meio da tarde, né? Então quem diria assim que a gente ia ver esse tipo de jogos, né? Al Ain, Juventus, Pachuca e Salzburg. Então, cara, cada jogo assim que a Copa do Mundo de Clubes proporcionou pra gente. Pra quem é amante do futebol, cara, a gente adora, né? Teve também, ouvi alguns relatos também, alguns fóruns, assim, como eu tava falando no início do vídeo, sobre a importância, né, que o europeu, às vezes, ele não dá pro Mundial de Clubes, assim como ele dá pra Champions League, né? Teve relatos de pessoas que pela Europa ali, né, alguns países ali, sei lá, por exemplo, lá na França, por exemplo, na Alemanha, o cara foi em uma casa, assim, de assistir jogos na Alemanha, um bar, assim, e eles estavam assistindo, assim, sei lá, um exemplo, tá? Torneio de tênis de mesa, sabe? Mas no horário de um jogo de um time da Europa jogando Copa do Mundo de Clubes, né? Então isso é muito mais importante pra gente, cara. E pra eles, né, aparentemente, assim, os europeus dão muito mais atenção à Champions League mesmo, né? Cara, mas acho que isso até faz parte, né? Eu vi alguns comentários do tipo assim também, o brasileiro ele tem aquele complexo assim como dizer assim, de superação, né? Tipo assim, vamos ganhar a Libertadores, vamos pro Mundial, e a gente quer bater no europeu, né? O europeu, se ele perder o Mundial no final de ano, a Copa do Mundo de Clubes, cara, a vida que segue, se ele ganhar a Champions League, tá tudo certo. PSG agora tá na Copa do Mundo de Clubes e vai disputar o Mundial de Clubes no final de ano. Cara, se ele não ganha nenhum dos dois títulos, cara, o PSG ganhou a Champions League, a primeira da história do clube. Teve alto investimento e bateu ali em semifinais, em quartas de finais direto ali na Champions League e ganhou dessa vez. Você ganha a Champions League, pra Champions League, pro PSG já é um feito já, cara, fenomenal, já entrou pra história, pro hall de clubes campeões da Champions League, né? Que hoje em dia é dominado pelos grandes europeus, né? E, consequentemente, ele se torna um grande também, né? Porque o PSG, quando a gente olhava para a Europa, a gente vê um clube muito grande. Mas muito grande no sentido de investimento, né? Tem alto capital por trás, né, do clube e tudo mais, né?
Mas não tinha um grande título, né? Na França ele domina, campeonato francês toda hora, Copa da França, por aí vai, né? Mas na Champions League ele sempre batia na trave, né? E passaram grandes jogadores lá e eles ganharam a Champions League. Então se eles perdem a Copa do Mundo de Clubes, né? E perdem o Mundial de Clubes no final de ano, para eles tá tudo certo, né? Não é o fim do mundo, vamos dizer assim, né? E ano que vem ano que vem não, né? Agora já na próxima temporada dos europeus já começa a Champions League de novo e força total. Mas é isso, galera. O que vocês pensam a respeito disso? Sobre o que os europeus, né? O que vocês acham na visão de vocês? Os europeus dão a devida atenção ao Mundial de Clubes, à Copa do Mundo de Clubes? Bom, foi a primeira, né? Certamente ela vai ser reformulada, vai ter, algumas coisas vão ser ajustadas, né? Mas eu achei um baita de um torneio, tá? Assim como também é o Mundial de Clubes do final de ano. Beleza, galera? Até a próxima aventura, até o próximo episódio. Até mais.